Esse vídeo foi feito com muito carinho e dedicação. Peço que se inscreva no canal, sigam e ajudem a compartilhar esse trabalho para que mais pessoas possam ser abençoadas. Comentem também o entendimento e a interpretação de cada um de vocês. Isso é muito importante. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Interpretação do Salmo 18. O Salmo 18 é um dos salmos atribuído a Davi, que possui uma força incrível. O poder de suas palavras atinge a alma e o coração. Não é um salmo como os outros, onde ele agradece pelas graças alcançadas, pede proteção a Deus ou pede que ele puna seus adversários. Este é um salmo onde ele mostra que Deus é a razão de sua própria existência. O Salmo 18 nos liga a Deus de uma maneira divina e é capaz de nos dar força para afastar forças malignas de perto de nós, pois faz uma conexão muito forte com o Senhor. O rei Davi tinha um relacionamento muito próximo a Deus. Ele dedicou sua vida ao seu louvor, amou a Deus com todas as suas forças. Confiou no Senhor em todos os momentos. Mesmo quando tudo estava dando errado, ele jamais perdeu a fé. Deus livrou Davi de muitos dos seus inimigos, mas não sem antes lhe ensinar muitas lições que reforçaram ainda mais a sua crença nele. Mesmo quando ficou desapontado com Deus, que o deixará sofrer, ele se arrependeu e confessou seu mais sincero arrependimento, como é a atitude mais nobre que todo ser humano, que é feito de falhas e virtudes, pode ter. Davi jamais deixou de buscar socorro em seu Deus, na certeza que de ele jamais o abandonaria. Ele sabia que o Senhor salva quem é humilde na sua presença e lhe concede graça, mas que abate aqueles que são de olhos altivos. Ele percebeu que Deus não nos dá soluções de mãos beijadas, mas acende a luz da sabedoria dentro de nós, ilumina a nossa alma com alegria e afasta todas as trevas que nos rodeiam. Davi percebe que Deus não é quem afasta o mal, mas é companheiro de batalha, e junto de nós, com a nossa fé e dedicação, concede suas graças. Somente após todas as provações, Davi percebeu, ou melhor, reafirmou a si mesmo, que não há outro Deus que não o Senhor, que ele é um escudo impenetrável a todos os que buscam refúgio. E aqui entra a mensagem mais importante de todo o Salmo 18, somente Deus é capaz de aperfeiçoar o caminho para que nós sejamos capazes de enfrentar, espiritualmente, as forças do mal. Ao confiar em Deus, não há pecado, treva ou inimigo que resiste e nos alcance. Os ímpios sofrerão as dores que nos causaram, se crermos em Deus. E os justos reinarão junto de Cristo. Salmos 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu tempo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante seu rosto. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas, e as espalhou, multiplicou raios, e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto, e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo.
Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão, e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua para sempre. Interpretação do Salmo 19. Salmo 19, o louvor à obra de Deus na criação do mundo. O Salmo 19 é considerado como um salmo de sabedoria, que celebra a palavra de Deus no contexto da criação. O texto se inicia nos céus, fala do poder da palavra divina e termina no coração dos fiéis a Deus. Versículo 1: Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. De todas as criações de Deus, o céu é aquele que reúne o maior mistério e admiração. Que muda de fases todos os dias, que apresenta um espetáculo inigualável no nascer e pôr do sol, nas diferentes fases da lua, na passagem dos cometas e brilhos das estrelas. É no céu que está a soberania divina, onde vivem Deus e todos os anjos e santos, e por isso ele representa a glória e o firmamento da divindade do Pai. Versículos 2 a 4, não há linguagem, nem há palavras. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol. Não há palavras para descrever a magnitude e beleza da obra divina, nem os maiores poetas seriam capazes de resumir em palavras o que Deus construiu em apenas 7 dias. No entanto, por todo o mundo, a voz de Deus é ouvida todos os dias na magnitude de sua obra, no encanto do sol e dos céus, da água e dos seres vivos. Não são necessárias palavras, basta sentir a presença de Deus em sua obra. Versículos 5 e 6, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói. O qual,
como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Deus é orgulhoso de toda a sua obra. Regozija, o sétimo dia a sua criação enquanto descansa. Vê a perfeição e equilíbrio de tudo que criou, vê que sua glória está representada permanentemente entre os homens, só não vê quem não quer. Versículos 7 a 9, a lei, os preceitos e o temor do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aqui, o salmista fortalece o quanto a lei criada por Deus é perfeita, faz com que tudo seja cíclico e valioso. Deus testemunha sobre sua sabedoria àqueles que não compreendem e seus preceitos são certos, retos, verdadeiros e alegres. Os mandamentos de Deus são puros e visam a bondade, o amor e a luz, ele nos ensina o melhor caminho. Para aqueles que teimam em não ver a luz, Deus impõe-se como o Pai soberano e dali vem o temor. O temor a Deus permanece eterno, para que o juízo viva na cabeça dos homens e eles sejam sempre justos. Versículos 10 e 11, são mais desejáveis do que ouro. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar, a grande recompensa. Nestes versículos do Salmo 19 o autor mostra como os preceitos, leis e o temor a Deus são desejáveis, doces e necessários. E o servo de Cristo que o guarda e segue, é por ele recompensado. Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante teu rosto, Senhor, rocha minha e redentor meu. A minha vida. Assim seja. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 9 e 13.